O que tem que haver é agilidade. Não adianta ficar com raiva de mim. Eu estou falando palavras de verdade e de bom senso e de sabedoria. Muita sabedoria do bom senso. É isso que eu sei que eu estou falando na presença de Deus, com toda a paz no meu coração. A pressão a gente tem que botar é sobre aqueles que, ao invés de fazerem essa burocracia que prometem todo dia que vão liberar dinheiro, e os cheques não chegam nunca. Nos Estados Unidos, eles disseram que iriam liberar e os cheques já estão chegando na casa dos trabalhadores, rápido, sem burocracia. Ajuda direta, depois a gente acerta, depois a gente vê. Linha de crédito, depois a gente acerta, depois a gente vê. Garantir os salários dos que mais precisam, depois a gente acerta, depois a gente vê. O Brasil é o povo. Parece que existe um Brasil que não tem nada a ver com o povo brasileiro. É a sensação que eu tenho quando eu ouço alguns políticos falarem. Eles falam da economia como se a economia fosse o povo, e do povo brasileiro como se fosse só uma commodity. Mas o que tem valor aqui é o povo brasileiro, e a economia tem que estar a serviço desse povo. E tudo quanto se tenha de poder econômico no país tem que ser investido na saúde e na preservação deste povo. A riqueza do Brasil não está no Banco Central, a riqueza do Brasil está no povo brasileiro, nas nossas favelas, nos nossos sertões, nos nossos rincões, nas nossas verticalidades de prédios que parecem favelas verticais, nos nossos cortiços, nas casinhas espremidas, nas barrancas, nas aldeias, nos interiores, nos lugares mais distantes, tanto quanto nas capitais superiores. É aí que está a riqueza do Brasil. A riqueza do Brasil não são fábricas, a riqueza do Brasil não é o servidor público, a riqueza do Brasil não é a arrecadação, a riqueza do Brasil é o povo que trabalha, é o povo que tem que ter saúde. Tem que chegar a vez e a hora do povo. Ou nem na hora do coronavírus o povo tem vez. Nem na hora de uma catástrofe mundial o povo brasileiro tem vez. Ele tem que ser jogado como um dado, assim, jogando dado. Vamos ver o que acontece, vamos jogar. Parece ficha de cassino, é assim que parece o povo brasileiro no jogo político. Você só ouve agressões políticas para lá e para cá, mas e o povo brasileiro? Ah, minha gente, e o povo brasileiro? Vamos parar de nos dividir, de brigar, de pensar, e nós temos que clamar na mesma direção, demandar a mesma coisa. Aí você vê o presidente do Banco Central dizendo anteontem: não será por falta de dinheiro, o Brasil tem dinheiro para enfrentar a crise. Aí no dia seguinte, vem outros, todo mundo vem sem conhecimento, alguns sem nenhum conhecimento, só por decisão política, capricho político ideológico, e diz: não, nada de socorrer, isso aí não é nada, não. Se alguém tiver que morrer, que morra. Mas é porque não é na casa de quem fala isso. Existe uma probabilidade enorme de que não seja na casa dos que falam isso, e sim na casa dos que não têm nenhuma voz em nenhum lugar e saem não porque querem desobedecer, saem porque no desespero tem que mendigar, tem que encontrar alguma misericórdia em alguma esquina, só por isso saem, do contrário não sairiam. E o que o povo brasileiro merece, e eu estou falando isso aqui porque eu não sou candidato a nada,
Eu já fui eleito para ser voz de Deus, profeta de Deus, boa nova de Deus, na minha geração e em muitas gerações. Para isso eu fui chamado, por isso eu falo a grande riqueza. Tudo que a gente puder regimentar, tanto no poder do governo, do Estado. Existe algo chamado Estado brasileiro, que tem que existir para o povo brasileiro. Mas parece que o Estado brasileiro existe para si mesmo. Ele existe para o povo. Então, tudo que esse Estado brasileiro tem, tem que ser colocado para ajudar o povo, ajudar a quem produz, ajudar ao que empreende, ajudar ao que faz o empreendimento acontecer, ajudar o trabalhador mais simples, ajudar os informais, ajudar os diaristas, ajudar todo mundo. E conter a crise, manter todo mundo em casa, segurar a onda. Se a gente segurar a onda, isso não explodir em mortandade, em descontrole, em calamidade, que pode ter consequências enormes, porque vai ficar um monte de tempo sem ninguém querer investir nada na terra da catástrofe e da burrice. É melhor a gente investir tudo que pode para achatar a calamidade, manter tudo no nível dos que vêm a pé, do que a gente partir enlouquecido, ensandecidamente, tratando a economia como se fosse gente, o Estado como se fosse a razão de ser do povo, negando o significado de um Estado que existe para o bem do povo, conforme a nossa Constituição. O resto é cálculo. A gente tem um cálculo já feito. Eu não preciso calcular quanto custa a vida humana, nem a vida dos pobres e dos desafortunados do Brasil. PT roubou, esses outros aí roubam de outro modo, mentem, enganam. Não é disso que eu estou falando. Para com isso, vamos pensar na vida. Eu estou falando em gente. Você vem falar em partido, parece que a vida de vocês ficou. Vocês cultuam entidades. Ninguém pensa mais em vida. Vocês só pensam em entidades. Parece que viraram espiritualistas estatais. Cultuam e invocam entidades. Pensa em gente, pelo amor de Deus. Pensa em gente. Senhor Jesus, tem muita gente com a barriga vazia. E não são os que estão levantando essa questão, os que estão ajudando de fato. Eu te agradeço por aqueles que, para além do Estado brasileiro, que é indolente, preguiçoso, lento e incrédulo, e é esquizofrênico, que luta contra si mesmo, que é autofágico, eu te agradeço por aqueles que estão tentando fazer tudo o que podem, aonde a mão alcança, e permite que esse espírito cresça em nós. E eu também te peço que haja um constrangimento, que venha do povo, um constrangimento para que a saúde e a vida sejam priorizados e que sejam dignos de todo investimento, de todo cuidado, com toda agilidade, com toda rapidez, para que se poupem todos os que possamos poupar e para que não tratemos a praga com banalidade, como temos feito com praticamente tudo nesse país. Tudo é banalizado, porque a vida tem muito pouco valor, praticamente nenhum, a menos que seja a vida de alguém que a gente queira muito, porque a vida na casa do vizinho já vale muito menos. Em certos bairros a vida não vale nada. E em certas regiões ela conta contra, ela é zero à esquerda. Por favor, tem compaixão de nós para que não nos sobrevenha coisa pior. É o que eu te imploro, pedindo que tudo que eu estou dizendo
não aconteça, para que nós sejamos poupados do que em vindo pode trazer grande devastação se o nosso espírito não se iluminar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.